Hoje eu vou começar de uma forma inusitada, tá bom? Shavua Tov, Shavua Tov, Hagitevor, boa semana, junto comigo. Vamos junto? Shavua Tov, Hagitevor, boa semana. Shalom, ótima semana. Um ótimo Motzei Shabbat, final de Shabbat para todos. Eu quero te falar que eu sou o Rabino Rony Gurvitz, você sabia? E a gente tem a Academia de Moisés. O que é a Academia de Moisés? Eu sou o Rabino responsável pela Academia de Moisés. A Academia de Moisés é a maior e mais completa plataforma de estudo de judaísmo, de Kabbalah, de hebraico, de Torá, tudo muito mais, tá? Os preceitos, muito mais, tudo muito bem explicado, didático, organizado, embasado para você que quer realmente conhecer o conhecimento divino. Então tá feito o convite. Academia de Moisés. Viu a propaganda, tá? Foi essa uma menina que a gente... Tá bom. Então olha só. Muitas pessoas me perguntaram sobre a nossa aula sobre mapa astral. A ideia, mas calma aí, então no final, tem astrologia ou não tem? Então, eles entenderam, quem me perguntou falou, não, já entendi que tem um monte de gente que faz coisa que não tem nada a ver, mas calma aí, mas a Torá acredita que existe influência dos astros ou não? Tá, Rabino, eu não vou fazer mapa astral, Rabino, eu não vou fazer, mas me diz se pelo menos existe isso ou se é uma invenção do zero, tá? Então, a resposta para essa pergunta é que isso daqui não é invenção, existe, tá? Então o que a gente quis falar é que a gente não faz mapa astral, muito menos no mapa astral está baseado num calendário que foi criado há algumas centenas de anos, tá? Não faz o menor sentido, a gente falou Sagitário ser dessa data até aquela data, porque a gente está no calendário que a gente chama gregoriano, que veio substituir o calendário juliano. Então o que aconteceu? Então de repente os signos mudaram porque o Gregório mudou o calendário? Óbvio que não. Mas o Talmud diz que existe influência dos astros, e eu vou te trazer o Talmud no Tratado de Shabbat, em Masechet Shabbat, está escrito que quem nasce sob o signo de Marte, então, o planeta Marte, tá? Essa influência de Marte, ele vai ter uma ligação com sangue. Uau! Então uma pessoa fala, caramba, esse daí não vai sair coisa boa, não é verdade? Então já está determinado que ele vai ser uma pessoa sanguinária, uma pessoa sem sentimento e sei lá mais o que. E isso está longe de ser verdade. Tá? O que o Talmud, o próprio Talmud já explica, e eu vou trazer da forma mais, em português, de uma forma mais moderna, só para a gente entender, mas tudo exatamente, ou seja, a ideia está totalmente embasada no Talmud, tá? Então, o que o Talmud fala para a gente? Que a pessoa, esse é um exemplo, tá? O exemplo que está no Talmud, que a pessoa que nasce sob o signo de Marte, ele está ligado com o sangue. Então diz o Talmud agora, o que acontece com ele? Pode ser que essa pessoa vai ser, Deus me livre, um assassino. O sangue para ele não significa nada, ele não tem problema nenhum com isso. Por outro lado, o Talmud fala que ele pode ter outras profissões, né? Ele pode ser shoreta, aquela pessoa que faz o abate animal, e ele pode ser, por outro lado, eu ia falar médico, mas antes de falar médico, tá? Ele está roubando minha aula. Você quer? Vamos trocar de cadeira, porque a tua está mais confortável. A pessoa Yaakov, pessoal, vocês querem aula do Yaakov ou minha? Vocês querem estudar com Yaakov hebraico? Não, vamos lá. Mas ele está com uma cadeira melhor que eu. Mas, então, o exemplo que não é longe de médico, Yaakov. É Mohel. É o cara que faz Brit Milá. Tá? Agora, por que esses exemplos? Presta bem atenção.
Por um lado, então você está vendo, são 3 pessoas que nasceram sob a influência de Marte. Todas elas mexem com sangue, às vezes a nível diário, tá? Só que ela se torna uma pessoa muito má, né? Um assassino, Deus me livre. Por outro lado, ele é uma pessoa que faz Brit Milá, é uma mitzvah gigante. Gigante a mitzvah, ele é uma pequena cirurgia, tá? Então ele vê sangue, ele tem contato com sangue, mas agora ele está fazendo isso e esse contato que ele tem é um contato de pureza, de santidade. E por que a gente usou o exemplo também da pessoa que faz o abate animal? Então aqui é muito interessante. O abate animal, para uma pessoa comer carne kasher, esse abate tem que ser feito, tá? Existe uma brachá, uma bênção que se faz antes do abate, e existem leis muito minuciosas de como se faz o abate, e depois do abate, aonde se tem que cortar, quanto tem que cortar, e etc, etc. E depois disso existem todas as leis de verificação do animal, se mesmo o abate foi kasher, o animal é kasher, o abate foi feito kasher, ainda não quer dizer que essa carne é kasher. Tem que saber... E isso daqui é uma coisa muito difícil de estudar. Tem que saber analisar o pulmão do animal, algumas outras partes do animal, para saber que ele não é o que a gente chama de taref, de treifá. Um animal que, por mais que ele seja dos animais puros, mas ele tem uma enfermidade, ou teve uma enfermidade, que torna ele não kasher. Agora, a gente falou, o que tem de especial? O que tem de especial é que não existe mitzvah, não existe obrigação natural de comer carne, tá? Mas quem comer carne precisa abater a carne de acordo com a lei judaica, de acordo com a halachá. Então o shohet, tá? Esse cara que faz o abate, ele se chama shohet em hebraico, ele quase metade do caminho. Não é metade, que ele está mais para um lado positivo, mas existe o assassino e existe o morrelo, aquele cara que faz a circuncisão, o Brit Milá, e existe o shohet, o que faz o abate. O que eu quero falar com isso? Eu vou explicar. O Talmud está querendo dizer para a gente que o Talmud quer falar assim, olha, o Rony, ele não nasceu sob o signo de Marte, sob a influência de Marte, porque eu adoro o sangue que está dentro do meu corpo. Saiu para fora, não é legal, tá? Não é comigo. Tá? Eu até adoro estudar coisas de medicina, saber e etc, me interesso, mas prática não rola. Tá? Muitas vezes eu seguro crianças na hora do Brit Milá, que é um mérito muito grande. Muitas pessoas pedem para eu segurar o bebê nessa hora, existem seus motivos para isso, e eu não olho a circuncisão, olho o bebê, abençoo ele, rezo por ele naquela hora, mas eu não olho, tá? Porque senão eu vou sofrer mais do que o bebê. Então eu sei que eu não nasci, eu e o sangue a gente não vai rolar, então eu não vou ser morrelo, eu não vou ser shohet, e graças a Deus eu não vou ser assassino, tá? Mas então a pessoa que nasce, ela vai ter presta atenção, uma predisposição para trabalhar com sangue. Isso ainda não decide qual a profissão dela, porque ela pode pegar isso e usar para um lado mega negativo, um assassino. Ela pode usar isso para um lado mega positivo, que é um morrelo, e ela pode usar para algo que não é obrigado, é o caso de comer carne, mas se comer tem que fazer certinho. Então é algo permitido que vai para o lado da mitzvah, mas não é mitzvah como o morrelo, como a circuncisão, como o Brit Milá, tá? Então, aqui também, a gente está, por um lado, aprendendo, então tá bom, então existe influência, a gente está vendo, existe influência dos astros, mas é só influência.
Então, na verdade, não faz diferença eu saber dessa influência ou não. Não faz diferença. Se eu já nasci com algo assim, então a única coisa que eu tenho que saber é que utilizar o meu potencial eu tenho, mas eu tenho que então cada pessoa ela nasce com um dom, com uma aptidão, com algumas características, e o que Deus está esperando da gente é utilizar isso para o lado correto. Rabino, perguntaram aqui sobre nome. Tipo, o nome também tem influência? Tem uma conexão com esse assunto? Então, é engraçado que perguntaram sobre nome, Yaakov, porque eu pensei em falar sobre nomes, só sobrenomes, mas não sobrenome, não é viu, mas... Tem cara que nasce no Brasil com 1, 2, 3 Oliveira 4, né? É verdade. Tinha o cara que chamou nasceu Xerox. Xerox. O cara tem influência. Mas vamos fazer o seguinte, vamos guardar os nomes para outra vez que eu vou dedicar isso, porque eu quero só seguir mais um pouquinho, não no tema agora da astrologia. Eu acho que o tema da astrologia já está claro, não é? Você já entendeu o tema da astrologia. O que eu quero sim entrar contigo ainda... Porque a ideia que a gente falou da astrologia, que as pessoas estavam procurando mapa astral, é aquela ideia do atalho, que a gente falou sobre isso e que não existe esse atalho. Aí veio outra pergunta. Qual foi a outra pergunta que veio? Então, como é que... E os cabalistas? Os cabalistas não fazem... atalhos, Rabino, eles não sabem utilizar a combinação dos nomes de Deus e fazer isso, fazer aquilo. Rabino, tem um monte de história de sábios, até da nossa geração, o Baba Sali, que o arak dele, aquela bebida, né, tipo a vodka israelense, né, que é feita de anis, que não acabava o arak dele, e pessoas doentes tomavam o arak, ficavam bom, mas e acontecia, você pode ver, não faz tanto tempo, então tem pessoas que falam, olha, sou eu, aconteceu comigo, o médico não sabe explicar, mas tem centenas de histórias assim, tá? Então, e os rabinos cabalistas que conseguem intervir e fazer, então tem essa história, Rabino, eu também quero entrar nesse bolo, tá? E só vou juntar com mais uma pergunta e a gente vai começar a responder. E por outro lado, a gente acabou de ler na Torá a parte de Bilam, tá? Quem leu o 4º livro da Torá que fala de Bilam, o que Bilam tentou fazer com o povo de Israel? Ele tentou amaldiçoar. E por que ele tentou amaldiçoar? Ele foi contratado para isso. Por quê? Porque era essa a profissão desse cara. Impressionante. Bilam, tá? Ele era um cara que já tinha no currículo dele, ele botava, eu tenho experiência em amaldiçoar povos, pessoas, e funciona. E ele trazia lá os casos que funcionavam. Um dos casos lá que não é à toa que quem traz ele é o povo de Moab, porque o povo de Moab já viu o que ele fez no passado, ele já viu como funcionou. Então aqui a gente está vendo, tá bom, então mapa astral, beleza, Rabino, não rola, hoje em dia estão me enrolando, estão querendo meu dinheiro e não sei o que. Tá bom, isso aqui tá claro, mas eu tô vendo que existe uma magia, existe uma forma da pessoa abençoar, ou Deus me livre, amaldiçoar, tá? Outra pessoa, causar o mal a ela. E por outro lado, tá? Com todas as diferenças do mundo, mas também os rabinos cabalistas que conseguem fazer um monte de coisa. Então, Rabino, por que a gente não faz isso? A vida tá difícil. A pandemia aqui tá atacando. Agora a situação, infelizmente, financeira de muita gente está muito difícil, tá? Então, pode ser que assim eu vou resolver meu problema. Rabino, não é nem que eu quero ficar rico, mas eu quero estar bem. Rabino, eu tenho uma mulher lá que eu quero casar, eu quero construir uma família com ela. Não é porque ela é linda e é a Mulher Maravilha. É só porque realmente ela é a mulher que eu quero fazer minha vida com ela, eu quero construir uma família, eu não vou trair ela, eu vou viver feliz. Então qual é o problema de utilizar essas forças sobrenaturais que a própria Torá fala que existe? Olha Bilam, olha os cabalistas, com toda a diferença. Então vamos lá, eu não entendi, tá bom, então a astrologia
tanto a inventada quanto a judaica, a gente não vai mexer, tá? Mas a gente está vendo que tem outros casos. Então vamos lá. A gente já viu que existe, a Torá está falando que existe essas forças sobrenaturais. E aqui eu quero te trazer uma coisa. O Rabi Moshe Chaim Luzzatto, tá? Que viveu há 400 anos atrás, mais ou menos, que era não é cabalista, tá? Era muito mais do que isso. Tá? Uma pessoa que a Cabalá para ele estava na palma da mão dele. Ele, num livro que tem em português, tá? Você pode até dar uma olhada lá. Como a gente sempre gosta de trazer as fontes. No livro dele, Derech Hashem, O Caminho de Deus, como eu falei, está em português. No 2º capítulo, no 7º parágrafo, ele traz que é verdade que existem conhecimentos de Kabbalah que permitem uma pessoa a fazer coisas sobrenaturais. E ele traz que esses rabinos não têm permissão de Hashem para utilizar esses poderes, a não ser em casos muito específicos, tá? Em casos realmente especiais que não existe solução praticamente de forma natural. Aí eles vão usar essa intervenção sobrenatural. E eu já posso te afirmar, nunca em bem próprio. Nunca para casar com a mulher que ele pensa que é a alma gêmea dele. Mas você está falando, mas isso aqui é maravilhoso, é a alma gêmea dele, só que a mulher ainda não percebeu isso. Mas não pode. Não é. Isso já é teu interesse. Então não é para ganhar na loto, não é para ter emprego, não é para isso. São para coisas muito maiores, para um bem maior de uma sociedade inteira. Aí, sim, eles, como exceção, vão ter a permissão de utilizar esses poderes, tá? E aqui eu estou falando realmente de coisas que vão além da natureza. E existem rabinos que conseguem fazer coisas além da natureza, utilizando muito, tem muito a ver com a utilização dos nomes de Deus, e assim trazer a realidade que a gente vive um bem, ou acabar com uma coisa ruim, uma coisa errada que podia estar acontecendo, e assim por diante. Então aqui a gente aprendeu uma regra, tá? Que nesse lado, mesmo os cabalistas, eles não têm permissão de fazer isso. Como eu falei, salvo raras exceções. E quem falou não foi eu, foi um próprio cabalista, um cara que sabia toda a Kabbalah. E ele fala, quem sabe Kabbalah, ou seja, só vai ter esse poder quem sabe como utilizá-lo. E ele não vai utilizar porque alguém fechou ele no trânsito, agora esse cara vai nascer um chifre na cabeça dele porque ele me cortou no trânsito, e o outro cara ele torce para o time que não é meu time, então ele vai nascer vai nascer alguma coisa na barriga dele e não sei, não. Nada disso. São pessoas que controlam totalmente sua raiva, seus sentimentos, e são pessoas de um nível de pureza, de piedade, de conhecimento de Torá muito grandes. Aí essas pessoas conseguem alcançar esse nível e realmente fazer isso. Se você me pergunta hoje em dia, hoje mesmo, não sei se existe. E se você me perguntar, mas Rabino, então você acabou de falar do Baba Sali, que ele curava, aí é outra coisa. E aqui a gente aproveita para tratar de outro tema que é importante saber, tá? A gente trouxe o tema de Bilam antes de falar do lado negativo, vamos falar do lado positivo. Não é verdade? Então, vamos lá. O Talmud fala que a nossa fala tem muita força. Tá? O que uma pessoa fala deixa de estar num mundo abstrato e passa a fazer parte da realidade. E por um lado positivo ou negativo. Por isso, o Talmud tem uma expressão que fala: não abra a boca para o Satã. O que significa isso? Significa não traga para você mesmo
alguma espécie de má ocorrência. O Talmud traz a história de uma pessoa que falou uma pessoa falou, eles estavam discutindo sobre as leis de luto, e um falou para o outro, se fosse, e uma das pessoas estava de luto, um dos sábios estava de luto, esse sábio falou, você está falando de mim? Se acontecesse com você, como é que você ia fazer? Aí o rabino falou, não, mas por que você fala isso? Por que você falou se acontecesse comigo? E aí aconteceu. E diz o Talmud, não foi à toa. Você vai falar, então sempre acontece? Não. Mas, vamos falar, como eu falei, do lado positivo. Diz o Talmud, quando alguém vai te abençoar, vai ser a mesma regra para esse lado negativo que a gente falou, responde amém. Por quê? Porque pode ser que aquele momento místico faz aquela brachá, aquela bênção acontecer. Os tzadikim e as tzadikotas, as pessoas que têm um nível espiritual muito elevado, a fala deles, por ser sempre pura, por não falar palavras de baixo calão, por estarem acostumados a ter uma comunicação muito sincera e próxima com Hashem, então a bênção que eles têm, eles não estão dando a bênção da barriga deles ou da cabeça. Eles estão, quando vem um grande tzadik, uma grande tzadiká e te abençoa, ele está rezando para Hashem para abençoar aquela pessoa. É assim que ele faz. Tá? Isso não é, a gente não considera sobrenatural. Isso é uma das leis espirituais que Deus botou no mundo. Isso aqui não é atalho. Tá? Porque a reza não é atalho. O que eu estou querendo, o que eu estou fazendo aqui é que eu estou pedindo para uma pessoa de nível espiritual muito elevado para que ela também possa rezar por mim, pela minha família e assim por diante. O caso de Bilam é diferente. Por quê? Porque até aqui a gente falou o caso de pedir para uma tzadiká, para um tzadik, eu estou enfatizando, você percebeu? Você percebeu que eu estou enfatizando que é tzadiká ou tzadik, uma justa, porque a mulher, ela também chega nesse nível espiritual bem elevado, tá? Eu adoro, não estou brincando, quando minha esposa me abençoa, porque eu vejo a minha esposa como uma pessoa muito elevada. Então, mas aqui tudo vem do lado da santidade. E os nossos sábios falaram que existe, Deus criou um livre-arbítrio de deixar, de permitir se chegar a resultados através da impureza. E é isso que Bilam fazia. Ele não fazia isso buscando Hashem. Tá? Deus criou forças de impureza que estão sob o jugo de Deus. Não são forças independentes. E a pessoa, infelizmente, ela pode usar o livre-arbítrio dela para, em vez de buscar se conectar com Hashem, que dá mais trabalho. Você tem que ser puro, você tem que ser bondoso, você tem que ser piedoso, você tem que controlar seus sentimentos, e etc, etc. Você tem que fazer as mitzvot, tá? Então tem pessoas que falam, quer saber, não quero. Eu quero carnaval o ano inteiro, eu não quero pensar, eu quero fazer o que der na telha, eu quero roubar, eu quero pegar, não quero nem saber. E aí, mas aí ele está com um problema. E ele sabe que ele não vai conseguir fazer pelo lado positivo. Então, Deus botou um mecanismo, e o Reb Moshe Chaim Luzzatto também fala isso. Ele botou isso só para o mundo ter o livre-arbítrio, ou seja, para as forças do bem e do mal estarem equilibradas. Então, ele deu essa oportunidade de pessoas invocarem anjos maus e etc. E aí pode ser, então, que a fala deles, isso que eles estão pedindo normalmente para causar mal a outras pessoas, aconteça. Mas aí é o caminho negativo, tá?
realmente, para resumir, a gente tocou nessa live um pouco, a gente fechou o lado um pouco da ideia da astrologia, mostrando que existe, mas ela também é só uma influência, que no final das contas você vai decidir o que você faz com isso. Não tem nenhuma pré-determinação. E dois, a gente falou que mesmo quando a gente vê que existem coisas sobrenaturais, não é esse o caminho que a gente segue. A gente segue o caminho humano que Deus botou dentro da gente, e esse caminho que faz a gente crescer e se aproximar dele. E se tem pessoas que se aproximam ainda mais rápido, a gente pode estar junto delas e pedindo também a ajuda delas, através da reza delas, da filó delas, pedidos delas, que também intercedam sobre a gente. E que só tenhamos ótimas notícias. Shavua Tov!